24. 14, 24. Jesus, ele anda por cima do mar. Jesus, ele anda em todos os lugares. Não há nada que o poder de Deus não possa fazer na minha vida e na sua vida. E eu gostaria que todos aqui lessem comigo a palavra do Senhor. Vamos começar no 22 mesmo, no início. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigia-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram e dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E porém lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adorando, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram até a Genesés. E quando o lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E aí Jesus começou a fazer uma obra linda. Mas parando por aqui, o que eu gostaria de levar vocês a meditar comigo, pode sentar todos, que Jesus, ele é tão precioso, ele é tão maravilhoso, ele é tão profeta, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que quando ele falou para os discípulos: pegue o barco e vá para o mar, eu não vou com vocês, eu vou ficar aqui orando, depois eu vou. Jesus mandou eles pegar o barco e ir sozinhos. Jesus não quis ir com eles naquele momento, mas Jesus já sabia o porquê que ele não ia com os discípulos. Ele preferiu ficar ali a sós, louvando, adorando ao Senhor, orando, porque ele precisava que os discípulos tivessem um momento deles sozinhos, um momento que os discípulos estariam reunidos, só eles ali. Ele precisava fazer com que esses discípulos pegassem uma certa autonomia. Esses discípulos, quando eles conheceram, quando Jesus chamou eles, Pedro, Lucas, João, Marcos, foi chamando os discípulos, principalmente Pedro, Jesus colocava do lado dele, porque Pedro era turrão, Pedro era um pescador, Pedro não tinha muita instrução, meio ignorantão, assim, vamos dizer assim, não tinha muita instrução de nada. Pedro era assim, de tomar atitude, era aquele de que qualquer coisa que acontecia, ele logo já arrancava a espada, já tentava ir para frente, era meio sanguinário. E Jesus escolheu ele para ser discípulo, mesmo com essa característica meio rebelde. Jesus chamou ele para ser discípulo. E Jesus, sabendo que Pedro era assim, Jesus pegou e queria que Pedro estivesse sempre do lado dele, sempre, para que ele aprendesse. Jesus não deixou ele de lado, Jesus colocava ele ali do lado como chaveirinho dele, para que Pedro aprendesse com Jesus. Quando Jesus nunca chamou a atenção de uma maneira para querer humilhar, Jesus ele queria que estivesse ao lado. Se você tiver que aprender comigo, você vai aprender vendo
vendo as minhas obras. O amor. Jesus nunca precisou apontar o dedo para o discípulo ou para alguém e humilhar e falar em público. Não. Jesus, ele falava: você quer aprender? Você vai aprender olhando para mim, através do meu amor. E ele precisava fazer esses discípulos ter um momento deles, sozinhos, porque eles estavam muito grudados com Jesus. E aí, sabe quando você fica muito grudado com aquela pessoa, com alguém? Chega uma hora que você parece que você vai perdendo a sua identidade, né? Parece que você vai perdendo a sua identidade, você começa a se acomodar, aquela pessoa começa a fazer tudo pra você, eu não preciso fazer isso, ela faz. Vai lá, faz isso pra mim, por gentileza, por favor. Vai chegando uma hora, às vezes acontece isso muito entre marido e mulher, né? O casal tá ali, aí o marido fala: eu tenho minha esposa que faz comida, que lava a louça, lava minha roupa. Ele morou sozinho a vida inteira, fez tudo sozinho, ele não tinha casa, tem minha esposa pra fazer, ele não lava um garfo, né? Porque ele se acomoda. E vai chegando uma hora, e a esposa é a mesma coisa, tem coisas que o marido, meu marido faz isso, faz. Aí um dia acontece algo, acontece uma tristeza aí da vida, perde o marido, morre, fica viúva, e aí? Acabou. E aí você tem que caminhar com as suas próprias pernas. E aí é onde você vai se conhecer. Você vai olhar pra dentro de você, coisas que você nunca imaginava que você poderia fazer. Você se vê: meu Deus, meu marido dirigia, ele ia pra tudo que era lado, ele me levava pra cima e pra baixo, agora não tem mais o meu marido, e agora? Eu vou ter que dirigir. Agora eu vou ter que fazer. Agora eu vou ter que pôr a mão na massa. Agora eu vou ter que ir lá fora. Eu vou ter que fazer isso e aquilo. É assim que acontece. Minha esposa fazia isso, lavava, passava, cozinhava. E agora eu estou sozinha. Agora eu tenho que lavar, tenho que cozinhar, tenho que passar. Há momentos que a vida nos dá esse presente. E aí parece triste, mas é um momento de autonomia. É um momento que Deus nos coloca, que parece que a gente está sozinho, que nada está acontecendo. Mas é um momento que Deus está provando para nós que nós podemos. E aqueles discípulos, Jesus precisava mostrar para eles que eles podiam. Que eles precisavam ser mexido na fé deles. Eles precisavam ter uma experiência com Jesus. Porque o tempo inteiro eles estavam junto com Jesus. Mas eles precisavam estar sozinhos no barco para ver que a fé deles poderia fazer muitas coisas. E quando aqueles homens estavam no barco, o barco parecia tudo muito calmo. De repente, como Jesus era profeta, Jesus sabia tudo. Jesus, quando viu que o mar começou a ficar agitado, Jesus falou: agora é a hora de eu sair da praia e caminhar sobre as águas. Quando o mar começou a ficar agitado, os discípulos começaram a ficar desesperados. E agora? O que será de mim? E agora? O barco vai afundar. O vento está ficando impetuoso. O vento está vindo forte. O barco está balançando. E agora? O mestre não está conosco. Nós estamos sozinhos neste barco. O que será de nós? O barco já não via mais nada. Só via mar, não via mais terra. Estava distante. Jesus estava na praia orando. E eles estavam no barco. Mas naquele momento, Jesus não ia deixar eles passar por uma dificuldade que eles não poderiam aguentar, que eles não poderiam suportar. E no momento daquela dificuldade, no momento do temor, no momento que eles estavam ali apavorados, porque o barco ia afundar, Jesus apareceu no meio do mar, caminhando sobre as águas. E Pedro disse: é o fantasma. Jesus disse: sou eu, Pedro. Pedro sempre, como era o mais de atitude, né? Então, se é o Senhor mesmo, então faça com que eu desça desse barco e caminhe sobre as águas. Jesus gostava desse jeito de Pedro, esse jeito ousado, esse jeito que muitas das vezes nós precisamos ter no momento da dificuldade. Há momentos na vida da gente que Deus permite nós estarmos sozinhos. Há momentos que você passa por problemas, que você acha que Deus não está te vendo, que você acha que Deus não está te olhando. Eu quero dizer para você que há momentos que Deus precisa tratar conosco.
conosco, nos ensinar a sermos, vamos dizer assim, um pouco mais independentes de nós mesmos e dependentes de Deus. Porque muitas das vezes nós confiamos no Senhor. Muitas das vezes nós confiamos no Senhor, mas assim, eu confio no Senhor. Mas eu confio na minha inteligência. Eu confio na força do meu braço. Eu confio no meu diploma. Eu posso, porque eu sou inteligente, você pode. Com a sua inteligência você pode, porque Deus te deu inteligência, Deus te capacitou com dons para você tomar atitudes. Só que muitas das vezes nós tomamos atitudes sem consultar o Senhor, sem perguntar para Deus se é realmente a vontade dele para nossa vida. E é no momento da precipitação que a gente acaba se afundando, por causa que no momento a gente não consulta Deus, nós queremos fazer com a nossa força do nosso braço, do nosso jeitinho, e quando a gente se encontra no meio do mar do problema, a gente começa a ver que a gente não consegue. É onde começamos a nos decepcionar e afundar. E Jesus vendo Pedro caminhando sobre as águas, Pedro estava cheio de vida, de fé. Olhando para Jesus, Pedro caminhou sobre as águas. Só que quando estava quase chegando perto de tocar nas vestes de Jesus, nas mãos de Jesus, o mar ficou mais agitado, a onda ficou mais forte. E naquele momento Pedro, ao invés de olhar para Jesus, ele começou a olhar para o tamanho da onda que estava vindo. E naquele momento a dúvida entrou no coração de Pedro e ele se afundou. E eu quero dizer para você que muitas das vezes o mar de problemas está agitado na sua vida. E Deus está querendo que você caminhe sobre as águas e olhe para Ele. E você começa, ao invés de olhar para Jesus, você começa a olhar para o tamanho do seu problema. Você começa a questionar, você começa a murmurar. E isso vai gerando dúvidas no seu coração. E você começa, por muitas das vezes, até mesmo a duvidar do poder de Deus na sua vida, achando que Deus não está te olhando. Eu quero dizer, meus queridos, que muitas das vezes Deus permite o teu barco você ficar sozinho. Às vezes você está passando um problema que parece que você está sozinho, que ninguém está te vendo. Às vezes não parece ninguém para te estender as mãos. Talvez não parece ninguém, às vezes nem para te dar uma palavra. E você diz: Deus, o Senhor me esqueceu. O Senhor me esqueceu. E Deus diz: não. Este momento é o momento que eu estou te deixando para que você olhe para dentro de você, para que você veja que você precisa tomar uma atitude. Porque a fé sem obras, ela é morta. Se não tiver obras, não adianta você dizer que você tem fé se você não tomar uma atitude. Aleluia! Eu quero dizer para você que Deus, Ele gosta de atitude. Deus gosta de ousadia. E se você não tiver atitude, nada vai acontecer na sua vida. A sua vida vai continuar a mesma. Você vai ficar sempre a mesma vidinha de sempre. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada vai acontecer de novo na sua vida. Sabe por quê? Porque você não toma atitude. Se você fala: Deus, eu quero algo novo na minha vida, Deus diz: você quer? Então trate de se mover, se mexa. Sai do barco. Sai do barco. Você está querendo ficar aí dentro do barco? O barco está ali, ó, navegando. Ah, que beleza, tá tudo maravilhoso. A brisa batendo no meu rosto, tá tudo bem, né? Que maravilha. E aí Deus diz: eu preciso fazer essas águas ficar agitadas.